pessoal, Diário de uma Jornalista Marcial, começando mais um programa. Não estou na esteira, ainda não voltei a fazer a esteira, ainda estou esperando o meu pé melhorar para eu voltar, mas eu continuo fazendo os programas, tá, gente? A gente está falando dos comportamentos, né, machistas, os comportamentos que as mulheres têm que lidar e que muitas vezes se tornaram normais, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem um micromachismo, uma sociedade machista, e alguns comportamentos machistas, masculinos, tóxicos, né, que prejudicam as mulheres, eles são feitos normalmente e as pessoas acham que é normal, tá? Fazer esses comportamentos e muitas vezes passa desapercebido para a mulher esses comportamentos, que são comportamentos que ela precisa estar atenta e combater e responder à altura, tá? Quando acontecem. São comportamentos machistas, né? Tóxicos que prejudicam as mulheres, tá? Nós vamos falar de outro comportamento muito comum. Eu já vivenciei várias vezes, né? Esse tipo de atitude de homem, comportamento dos homens, né? É um comportamento que provavelmente todas as mulheres já vivenciaram, tá? Você vivencia no dojo, no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com o homem, tá? Até na sua família. Você muitas vezes acaba vivenciando esse tipo de comportamento machista do homem, tá? Hoje eu vou falar de um comportamento chamado bropriation, tá? Bom, esse nome, gente, vem o seguinte: bro de brother, irmão, mano, e priation é de apropriação, tá? Então, o que que acontece? Vou explicar como é que funciona esse comportamento e as mulheres com certeza vão se lembrar de coisas que elas já vivenciaram, de homens que já se comportaram dessa maneira, porque é muito comum, tá? Então, é o seguinte, a mulher dá uma ideia e aí ninguém ouve ela, tá? Aí vem um homem, pega a ideia dela, repete a mesma ideia, e aí todo mundo ouve e até a ideia é aplaudida e aprovada, tá? Isso acontece muito, né, no mercado de trabalho, em dojos, né, em relacionamentos, em tudo, em palestras, tá? Acontece muito isso, né? A mulher, ela fala, ela dá uma ideia, ela faz uma fala, né? Ela apresenta uma ideia, ela dá uma opinião, ou ela levanta uma questão, ninguém ouve, tá? Ninguém ouve. Aí vem um homem, copia, repete, né? A ideia que ela teve, ele se apropria da ideia dele, por isso que a gente fala que é bropriation, né? Brother se apropria da ideia da mulher, tá? É isso, mais ou menos, ele plagia, né? Ele pega a ideia da mulher exatamente igual e ele repete e todo mundo aplaude como se a ideia fosse dele, tá? É uma apropriação indevida, né, da ideia da criação de uma mulher. Gente, isso há muitos anos acontece, né? Há muitos anos, eu vou dar até um exemplo, nas artes plásticas, isso acontecia muito, tá? Sempre aconteceu muito, porque a gente viveu, né, numa sociedade machista. Então, vocês sabem, vocês devem conhecer a história do Rodin e da Camille Claudel, né? Eram dois escultores, eles até tiveram um relacionamento, e o Rodin realmente sempre foi um mau caráter, né? O Rodin fazia aquelas esculturas lindas, maravilhosas, mas por trás dele existia um mau caratismo dele, um homem muito machista, e ele, a história resgatou, e é certeza que ele se apropriou de muitas esculturas que a Camille Claudel fez. Então, na verdade, ele assinou esculturas que ela fez, tá? Isso é a apropriação, é o bropriation, tá? É quando o homem se apropria de uma criação, de uma ideia da mulher e ele recebe os louros, tá? Ele recebe os louros. Acontece isso muito em empresa, tá? Muito em empresa, em dojos. Eu já vi acontecer isso, inclusive já aconteceu comigo, né? Eu me lembro que eu sempre falei de que é importante estudar a história do Aikido, né? Eu sempre falei isso, né? Nos dojos, que era importante, né? E principalmente assim, eu me lembro de eu ter falado disso na Makoto, quando eu comecei, no primeiro dojo em que eu estive, eu já colocava, né, já falava da parte histórica no meu grupo, né, Mulheres no Aikido, bem no começo, eu sempre falei dessa importância, né, só que ninguém ouviu o que eu falava, tá? Aí um dia, qual não foi minha surpresa? Um dos caras lá, né, o faixa preta que tinha lá, faixa preta, né, o aluno lá da Makoto, ele começou a falar da história do Aikido e ele ganhou os louros, tá? Era como se eu nunca tivesse falado
né? Na verdade, quem falou fui eu. Eu primeiro levantei, né, essa questão da importância né, de se estudar arte marcial, estudar o Aikido, estudar a origem do Aikido. Eu já falava disso, né, no meu grupo. Ele frequentava o meu grupo, então o que ele fez? Ele pegou a minha ideia e levou para o dojo. E aí, era a minha ideia, né? Porque eu sempre falei disso, dessa importância, e eles nunca deram atenção. Né? Aí, quando ele foi falar, ele ganhou os louros, tá? Muito comum isso, tá? Em todos os dojos em que eu estive, eu vivi situações assim, né? De eu falar alguma coisa, ninguém dá importância, tá? E aí vir um homem copiar o que eu falei, né? Reproduzir o que eu falei e ganhar os louros, tá? É muita sacanagem isso, né? Mas os homens, eles. É porque as mulheres são muito mais brilhantes que os homens, né? Isso é uma pesquisa, isso já é comprovado. As mulheres são muito mais brilhantes, têm muitas mais ideias que os homens, e eles sempre à sombra das mulheres, né? Os homens sempre à sombra das mulheres, mas como a gente vive numa sociedade machista, obviamente eles ganham os louros, né? Eles pegam as ideias das mulheres e eles se fazem em cima das ideias das mulheres. Isso aí é desde a origem da humanidade, tá? Isso aconteceu com literatura, com escultura, com artes marciais, com artes plásticas, né? As mulheres, muitas mulheres criaram muitas coisas, tiveram muitas ideias, mas foram esquecidas, tá? Elas foram colocadas embaixo do pano e os homens se apropriaram dessas ideias e se apareceram em cima delas, tá? Tá muito comum o bro appropriation, é uma sacanagem, né? É muita sacanagem. A mulher não pode permitir isso. Quando a ideia é sua, se aproprie da ideia, apresente e bata o pé. Mas é muito comum acontecer isso, tá? Muito comum. Acontece até hoje, né? Você dá a ideia e aí o homem pegar, ou sei lá, a pessoa está num cargo mais elevado que o seu, e é homem, então ele pega a sua ideia e apresenta a sua ideia como se fosse dele. É sombra, né? São as sombras que a gente vai encontrar no caminho da gente. Quem tem muitas ideias, quem é muito brilhante, passa por isso, sempre passa por isso. É sacanagem, mas é um comportamento machista, tóxico, e que a gente tem que combater, tá? Realmente. Então, esse é o termo que a gente discutiu hoje, muito comum, bropriation, né? O brother se apropria da ideia da mulher, tá? É o brother humano, aquele bem legal, né? Aquele cara muito legal que diz que é teu amigo, né? Que tá junto com você, mas ele pega as suas ideias, se apropria e faz de conta que a ideia é dele, tá? Então, hoje a gente falou desse termo, por isso que as mulheres têm que ter, né? Autoestima elevada, né? Segurar, ter ciúmes de suas ideias, e se apropriar delas e não permitir que ninguém passe a mão, tá? Na sua ideia. É isso, gente. A gente falou hoje desse termo, mas até a próxima.